Olá, gente, tudo bem? Eu sou Nicole do blog Leitura Legítima. Hoje a gente vai começar o projeto Ventilador de Ideias. Eu vou deixar um texto explicando melhor um pouco sobre o projeto no blog, mas sintetizando, a proposta desse projeto é trazer pessoas de várias áreas do conhecimento para conversar um pouco sobre temas que são necessários, que precisam ser arejados agora, né, em todos os tempos, na verdade, para um convívio, acho que agradável da sociedade, não é, Marcos? E o primeiro convidado que eu trouxe é o professor Marcos Ramon. O Marcos, ele é filósofo, é escritor, é músico, é um monte de coisa, né, Marcos? Mais ou menos. Ele tem o blog, que é o blog Arcano, e também acabou de publicar um livro. A Estética da Angústia. É um livro sobre filosofia ligada aos quadrinhos e a filosofia do Schopenhauer, né? Relacionando o Schopenhauer com os quadrinhos dos Peanuts, que é o Snoopy, Charlie Brown, esse personagem. Eu vou deixar o link para vocês, se vocês quiserem conhecer e quiserem adquirir o livro do Marcos, ele está disponível para compra na Amazon, tá? Vou deixar o link embaixo e todas as redes sociais do Marcos para vocês conhecerem mais sobre o trabalho dele. O Marcos é filósofo, estuda cultura e estuda também comunicação, então acho que é uma pessoa que tem uma visão bem legal para a gente começar a falar sobre o tema de hoje: ética, moral e... o que mais, Marcos? Intolerância. Tá difícil. Então vamos lá. Primeiro, Marcos, eu queria que você falasse pra gente um pouco sobre o que é que a gente tem que entender ou levar em consideração sobre o que é ética, o que é moral e o que é intolerância, porque às vezes esses conceitos eles se confundem, eles se misturam de um jeito que é muito difícil separar. Eu percebo assim, basta você dar uma olhada bem pequena e rápida nas mídias sociais, né? Principalmente nesse momento em que a política está fervescendo os debates, pra gente perceber que acho que a galera não está tendo muita noção das coisas. Então, a ética, ela pode ser pensada como a área da filosofia que estuda o comportamento humano, a moral, do ponto de vista dessa reflexão. A moral é o comportamento, é o nosso comportamento, é a nossa forma de agir, de pensar cada decisão que a gente toma. Então, a moral a gente pode pensar no âmbito particular e a ética é a reflexão mais ampla sobre isso. O problema é quando a gente desconecta a reflexão, o pensamento sobre o que é certo, o que é errado, o que a gente deve fazer, o que a gente pode fazer ou não, quando a gente desconecta isso da nossa ação cotidiana. A gente começa a pensar que a nossa ação no dia a dia não tem tanto a ver com a ética. Então, um exemplo, a gente entende que determinadas coisas são corretas, que a gente deveria seguir aquele determinado comportamento, mas no dia a dia a gente faz outra coisa. E a gente entende isso como, mas todo mundo faz, por exemplo. Ou então, se não sou punido, tá tudo bem. Então a gente começa a desvincular a nossa ação, que é a moral, da reflexão mais ampla sobre a ética. Mesmo concordando que a ética é importante, a gente decide não seguir. E aí começam os conflitos. E eu acho que é pouco por esse caminho que a intolerância vai entrando. Porque cada um passa a olhar para o outro e a entender ou a julgar o comportamento do outro como uma relação de bem e mal. Então eu sempre vou adotar o meu lado, a minha postura como o lado bom, e eu vou julgar que o lado do outro equivale ao oposto. Mas eu não tento me colocar no lugar do outro, tentar entender a postura dele, ou o que motiva ele para fazer aquilo. E nenhum dos dois, e esse é o problema maior, tenta vincular essa ação, né, ou esse conflito com a ética, que é a reflexão mais ampla. Porque se a gente faz esse movimento, a gente, além de se colocar no lugar do outro, a gente vai entender que a nossa liberdade implica também numa consequência para as outras pessoas. E isso leva, no mínimo, talvez não elimine todo o conflito, né? E talvez nem seja bom eliminar todo o conflito, é importante que o conflito exista em algum nível, mas esse conflito ele pode ser um conflito positivo, ele não precisa ser um conflito do ódio, não precisa ser um conflito, né, da destruição do outro, né, ou da opinião contrária. E aí aí que acho que está o problema, não é um conflito em si. Né? Um conflito de ideias ele é importante, ele motiva a gente a melhorar. Mas esse conflito que vira ódio, onde eu não consigo mais nem ouvir o que o outro tem a dizer, ele é o mais terrível. Eu penso que esse é o maior problema, né? E aí eu acho que falta essa compreensão da ética e da moral para que essa intolerância não chegue nesse ponto. Tá. Aí a gente vai pensar um pouco sobre a questão do... tento impor para o outro um código de conduta, ou exigir dele um código de conduta que eu prego, eu posso pregar esse código e condená-lo, porque você não segue, não está adequado a este código, mas ao mesmo tempo eu não vivo aquilo, né? Então, assim,
é muito confuso pra gente pensar como lidar com esse tipo de situação que eu acho que é delicada para os dois lados, né? Porque o lado que condena, ele não quer ser apontado, né? Ao mesmo tempo que a outra pessoa que está sendo apontada, ela fica indignada porque não há uma certa coerência. O que a gente faz para ter um debate, no mínimo, inteligível, assim, sabe? Sem tanta agressão. Existe uma fórmula? Então, fórmula não existe. Eu acho que isso é um processo, né? Então, é um processo que a nossa sociedade está vivendo hoje que não vai se resolver agora. Muita gente olha para a situação que a gente está vendo agora e pensa de maneira negativa. Nossa, nosso país não tem jeito. As pessoas não conseguem dialogar, elas não conseguem entender o outro, é uma coisa impossível de fazer. Mas eu vejo um outro lado positivo, que é o de muita gente que não abaixa mais a cabeça para qualquer coisa, né? E que vê o discurso absurdo, né? Ou o discurso racista, ou o discurso sexista, qualquer coisa desse tipo, e não se cala mais. As pessoas olham para isso e falam, peraí, eu tenho que falar também. A gente tem que discutir, a gente tem que debater. Então a gente está vivendo um processo de mudança. Ele não vai chegar, talvez, para as pessoas que estão muito tempo pensando do mesmo jeito. Então, assim, tentar mudar a cabeça de pessoas que há muito tempo pensam dessa forma, é pouco provável que a gente consiga. Às vezes a gente olha para alguns representantes nossos na política e fala, pô, esse cara tem que mudar o jeito de pensar. Talvez ele não mude, mas talvez a gente consiga interferir para que uma próxima geração tenha um posicionamento diferente. Então isso já é muita coisa, eu acho. Né? Porque a gente às vezes fica desesperado nesse sentido, mas esses governantes que estão aí, eles não vão mudar a opinião deles, não vão conseguir pensar de uma maneira mais coerente e tal. Provavelmente não. Né? Mas eu acho que isso não é desesperador. Eu acho que isso é um processo interessante de embate para que outras pessoas no caminho desse processo tenham um pensamento diferente. Quando eu estava na escola, esse tipo de discussão não existia. Por vários motivos, né? Mas assim, a tecnologia hoje, a maior informação das pessoas, a necessidade de se discutir tais temas leva isso para o ambiente da escola, por exemplo. Sim. Num nível de reflexão mais forte. Então a gente vê uma série de atitudes que proporcionam aos jovens de hoje, que estão na escola, debaterem com mais qualidade determinados temas. Esses jovens vão se tornar adultos, que vão para o mercado de trabalho, que vão ocupar postos importantes, e eles vão ter uma cabeça diferente dessas pessoas que estão hoje. Então assim, eu acho que às vezes a luta não é para mudar o cara que está lá fazendo tudo errado. A luta é para proporcionar essa nova geração que está crescendo nesse mundo agora, chegar e ter um pensamento diferente. Então uma coisa para daqui a 10, 15 anos, talvez seja. Mas, entende? Não é um trabalho desnecessário. Porque muita gente, às vezes, eu vejo desanimar assim, caramba, eu estou me esforçando tanto, né, lutando, né, me propondo a pensar e a dialogar, e o cara que está lá na ponta, ele não consegue ver isso. Talvez ele não consiga, entende? Ele está há 40 anos pensando do mesmo jeito, não é agora que ele vai mudar. Então é uma luta que não é para ele, é uma luta para os outros que estão chegando. Os que estão chegando. Os que estão chegando. E eu acho que isso é positivo, é um processo que a gente está vivendo, ele é legal, ele funciona, mas ele não funciona agora. Então assim, não tem fórmula para resolver o que a gente tem agora, mas a gente está num caminho de produção de conhecimento coletivo que eu acho que ele é positivo. E ele vai trazer frutos positivos pra gente, né? A médio prazo, assim, mas não agora, né? Os governantes que estão agora vão mudar de opinião e vão começar a pensar e considerar o outro, né? E se colocar na posição de pessoas que não estão... Não vai ser assim, não vai funcionar, eu acho, né? Essa é uma impressão. Tá, então se a gente está pensando, trabalhando no projeto para o futuro, né? E claro que a gente está pensando no ideal, você tem que ter um objetivo, né? Fazer um desenho do que se quer, do que se deseja alcançar. Aí é difícil não, a gente chega num ponto em que a gente tem que pensar, esse pensamento na verdade ele vai passar um pouco vai passar um pouco dentro da moral, né? E a gente está num estado que se diz laico, mas que transita e, né, inegavelmente ele mergulha dentro dos princípios cristãos. Basta observar a política, a gente tem uma bancada evangélica muito forte, a gente tem uma movimentação muito forte, né, de valores tradicionais no Brasil. E como é que a gente faz, então, o que a gente deveria fazer para tentar pensar um novo ideal de política que não seja tão intrincado numa moral que é cristã, né? Que não se adequa à proposta de um Estado democrático que é laico e tudo, né? Sim, não se adequa também à vida contemporânea, né? Porque a gente está em uma sociedade que você tem um monte de minorias que já, né, não são minorias, que as minorias são tão grandes, como é que elas continuam sendo desrespeitadas, sabe? Sendo ignoradas. Então, assim, quando eu falo a ideia de um projeto para o futuro, isso não exclui o fato de que ações têm que ser tomadas agora, né? Sim. Então, assim, isso não implica que a gente, então deixa eles lá, e aí um dia eles vão sair e outros vão entrar, não é isso, né?
Então, assim, tem que ter um posicionamento forte, tem que ter uma demarcação de postura, né, em relação a essas questões, e essas questões da moral religiosa, né, da moral do ponto de vista de respeitar, né, essas diferenças, né, de entender o local e os direitos de cada pessoa. Tudo isso tem que ser levado em consideração e tem que ser tomado como ação a partir da sociedade civil. O grande problema talvez também seja uma lógica que a gente tem de compreensão da política, que é, porque também a gente cresceu ouvindo isso, né, de que a gente pode fazer muito pouco quando nossos representantes querem fazer algo diferente. E que a gente não pode intervir, né, que a gente não tem força para intervir, né, e a gente tem. E essa força não está só no dia do voto, que é também um outro problema, né, encarar que o cidadão só é cidadão no dia que ele vai lá apertar o botão. Sim. Né? Então, não é essa a função, né, a única função que a gente pode ter, do ponto de vista de contribuir com esse processo democrático. Mas a gente tem que se organizar socialmente para perceber onde a gente pode agir e de que forma a gente pode agir. Claro, tem toda uma troca aí também, né? Nesse sentido de pensar quem dá o voto para essa bancada mais conservadora. E aí, esse é o problema que a gente tem, né, de lidar. De certa maneira, essa bancada reflete parte da forma como a nossa população vê o problema. Quando a gente vê a votação lá na Câmara, né, e foi um domingo lá da votação, né, da questão do impeachment, que a população parou para ver na televisão os nossos representantes, e muita gente olha para aquilo e fala, cara, quem são essas pessoas? Né? Como é que elas falam desse jeito? Como é que elas se comportam assim? Não acredito que essa gente está aí. Mas se a gente olhar bem, é um reflexo da nossa sociedade hoje. Eles estão lá também porque tem muita gente que apoia esse tipo de pensamento. Então é uma discussão que não está só lá. Ela está no nosso dia a dia, ela está na escola, ela está no trabalho, ela está nos seus vizinhos, está no condomínio que você mora, está em todo lugar. Então a ideia de que a política não é a política daquele espaço do legislativo, né? Ela não é a política do espaço do poder, ela é a política do cotidiano. Cada escolha sua afeta a vida do outro. Então cada escolha sua acaba sendo uma escolha política. Claro. Então nossa ação política não é só ir lá reclamar com eles, mas é tentar criar, e aí de novo não tem fórmula, né? Mas tentar criar ações, mobilizações que atinjam as pessoas próximas da gente. Porque eles entendem que essa forma mais conservadora é legítima, porque tem uma parte da população bem significativa que adere e se conforma a esse tipo de posicionamento, né? E que quer isso. Né? Basta a gente ver isso nas redes sociais, por exemplo, né? Quando a quantidade de discursos conservadores que estão lá. Isso é a população falando. Tem uma grande parte da população brasileira que adota esse tipo de postura e fala, olha, eu concordo com isso aí. Né? E acho que está certo, acho que é legal, é bacana. Então, de novo, o problema não é o conflito, mas é o nível que esse conflito se dá, numa forma quase de ódio. Então, assim, eu não me dou o trabalho de conseguir ouvir o outro, né? De entender, por exemplo, negar alguém o direito civil de poder, sei lá, se casar. Em que sentido isso interfere na minha vida? Né? Eu sou heterossexual e eu acho que a outra pessoa que não deve se casar. Você não pode se... Como assim você quer se casar? Você quer ter um direito civil? Não, entende? Em que exatamente isso interfere na minha vida? Em que isso prejudica a minha forma de viver e de gerenciar? Né? Então, assim, tem alguma coisa aí que ultrapassa a questão da compreensão dos direitos das pessoas. E chega no nível de ódio, no nível de... Né? E é que você fala, entra a questão religiosa, que não deveria entrar nesse momento. Né? O fato de você ter uma religião e de você acreditar em determinadas coisas não deve ser impedido. Tá tudo certo. Mas isso não deve implicar na sua análise dos direitos das outras pessoas. E implica hoje. Então é esse nível de debate que a gente tem que levar para todo espaço que a gente puder. Para todo espaço que a gente puder. Né? Se a gente pensar no que era no contexto da filosofia antiga, por exemplo, o Sócrates, ele acaba sendo levado a julgamento, ele é considerado alguém perigoso porque ele leva o debate político para a praça. O grande questionamento contra o Sócrates é, ele vai no lugar onde o povo está e ele começa a instigar o povo a pensar diferente. Ele não vai num lugar onde as pessoas influentes estão, ele vai no lugar onde a massa está. Onde os pensadores estão, né? E onde vou ficar falando aqui entre os meus pares. Isso, ele vai falar, ele vai conversar com a população. E a população começa a perceber uma outra forma de ver. E eles olham para ele e falam, opa, isso é perigoso. A gente tem que tirar esse cara do jogo. Porque enquanto ele fala com a gente só diz não para ele. Na hora que ele fala com a população e a população começa a pensar diferente, aí se torna um problema. Então se a gente vai só reclamar com os representantes, com os governantes, eles vão ouvir e vão dizer não, tá tudo certo. Quando a gente começa a conversar entre a gente começa pouco a pouco a pensar diferente, isso se torna um perigo. Desde a eleição até as formas como a gente vai apoiar ou não determinadas decisões. Então, não é uma coisa que se resolve rápido, mas é um outro nível de discussão. A gente tem ainda muita ideia de que política é ir lá reclamar com eles.
quando, como você falou, o político pode ser uma outra coisa. Pode ser a gente criar um tipo de mobilização interna dentro da sociedade civil. E isso muda o pensamento, né? Inclusive deles. Okay. Né? Então, acho que esse seria um caminho mais viável assim, da discussão. Marcos, é interessante você falar essa questão do Sócrates, trazer o debate para a população, para o povo, porque, por exemplo, pega um site qualquer desse de notícia, né? Ou o próprio Twitter, ou qualquer outra mídia social que traga uma notícia em relação à política. Se um leitor qualquer se expressa, coloca a sua opinião, por mais absurda que me pareça, ou que pareça para qualquer outro leitor que não tem o mesmo posicionamento, isso é um comportamento de tipo a pessoa tolher a expressão do outro, né? Então, tipo assim, não, você não tem autoridade para falar isso, vai estudar primeiro para você falar alguma coisa. Se você não for especialista, não mete a sua colher nesse assunto. Volta pro tópico da intolerância, né? E também volta para a questão da postura da ética, né? De você não tolher, não vetar, não vitimar o direito alheio, né? Sim. Se a gente pensar a ideia do próprio diálogo, é muito isso, né? O diálogo, esse prefixo significa dois, né? E o logos é a palavra. Então é a palavra que vai e volta, é eu poder falar enquanto alguém escuta e depois essa pessoa poder falar para eu escutar. Só que o processo que a gente tem vivendo hoje é um pouco isso, né? De quem é, como você falou bem, de quem é o direito da fala, quem tem autonomia e quem tem autoridade para poder falar e discutir determinado assunto. E na verdade não tem dono esse assunto. Claro, do ponto de vista técnico, vai ter alguém que sabe falar sobre uma coisa e não outra. Mas quando a gente está falando de política, a gente está falando da vida social como um todo. Às vezes a gente vê muito isso, às vezes uma entrevista com, agora, essa coisa toda que a gente está vivendo no Brasil, de política e tal, aí alguém fala, mas isso não é assim porque estão fazendo errado, porque é uma questão política. Isso é um interesse político. E aí eu fico pensando, qual é o problema de ser um interesse político? O interesse político é um interesse social, um interesse da vida em comunidade. Tudo é político, nesse sentido. Então, quando alguém se posiciona em relação a algum tema que lhe é necessário discutir, ele está se posicionando politicamente, e não está errado. É uma confusão, às vezes, que eu acho que tem entre o político e o partidário. Né? Da pessoa acreditar e defender que tudo que tem a ver com política tem a ver com algum partido ou um posicionamento ideológico partidário. Né? Porque o posicionamento ideológico também é importante, mas não necessariamente partidário. Então você pode ter uma ideologia política partidária e, objetivamente, perceber que determinadas coisas você concorda e outras não. Esse é o seu posicionamento político, né? Social. E nesse sentido, todo mundo tem direito à fala. Então se tem algo que te incomoda, algo que te motiva, algo que te... de certa maneira emociona para poder falar e discutir aquele tema, você tem esse direito e ninguém pode te limitar a isso. E daí que é preocupante de viver numa sociedade atual que você vê gente defendendo que não se tem o direito de falar. Isso é absurdo, né? Você defender, inclusive, posicionamentos e questões em que as pessoas falam assim, não, mas eu quero que você não possa falar. Eu quero que a gente tenha uma única forma de ver. Aí você age como um ditador, né? Não, e essa própria pessoa, é tão absurdo isso, que essa própria pessoa não teria direito de falar num estado desse tipo, né? Sim. Então, assim, como é que você defende um estado de censura quando você quer ter o direito de falar sobre isso, né? É completamente incoerente. Então é importantíssimo que cada pessoa possa falar. Claro, é importante a pessoa se informar, é importante ela ter cuidado com o que ela fala. A internet tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom é que conecta mais pessoas e a gente pode ter acesso a outras versões daquelas histórias. Antes a gente tinha só a mídia oficial. A gente tinha só o jornal, a gente tinha só, né, o rádio. Agora a gente tem outros discursos. Então isso é bom. O lado ruim é que a gente acaba replicando coisas que a gente não verifica o suficiente. Então alguém joga uma informação qualquer, a gente passa a replicar essa informação sem ter o cuidado de ver o que é, mas né? Isso acho que tem muito a ver com a questão da educação, né? Cultural do brasileiro. Até na escola você vê, o aluno ele não é ensinado a pesquisar, ele é ensinado a copiar e reproduzir coisas que já estão prontas. Sim. Ele não é ensinado a tipo, leia isso, pense sobre isso e a partir daí você escreva aquilo que você, entendeu? Consegue elucubrar sobre essa ideia. Não, pesquisar é copiar e repetir o que já está pronto. Já está pronto, exato. Então isso se reproduz, né? Se reproduz no meu comportamento na sociedade, se reproduz na minha fala cotidiana, se reproduz nas minhas posturas políticas. Então a gente tem isso de uma forma muito... Então assim, isso é um cuidado que a gente tem que ter e uma coisa que a gente tem que mudar. Mas isso não pode ser de forma alguma uma justificativa para então não fale. Então não se posicione. Né? Então você não está lá, você não sabe como é que é. Então a pessoa tem que ter o direito de poder falar. Né? E aí, aquela ideia que eu comentava, né? O conflito nesse aspecto ele é positivo.
Então, você vê coisas absurdas, assim. Então parece que todo mundo, por exemplo, que tem um pensamento de esquerda é comunista. E você vê nesse sentido uma deturpação do que é ser um comunista, o que é ser de esquerda, o que é o pensamento sobre isso. Pois é. Pessoas de direita que criticam os movimentos sociais, criticam o sistema de cotas, e eles se dizem de direita, liberais, eles criticam, isso é coisa de comunista. Mas eles não tentam entender a história, é absurdo isso. Se você pensar bem, o movimento de várias coisas que a gente tem aqui no Brasil, que tem a ver com cotas e com direitos sociais, eles surgiram no movimento liberal nos Estados Unidos. Então são plataformas da direita liberal norte-americana. Não tem a ver com esquerda, não tem a ver com comunismo. Mas como vem um governo de esquerda propondo isso, tudo é coisa de comunista, a gente deve combater. Então se a pessoa que critica e que quer cercear o direito do outro falar, ela mesma não entende a origem das coisas que ela está criticando. Sim. Então a gente tem que ter esse mínimo cuidado de entender o que você está falando e por quê. Né? Então impedir a pessoa de falar é terrível, mas a informação é importante. Né? E aí, nesse mesmo ponto, eu acho que é importante que as pessoas que falam, que elas tenham esse espaço de diálogo, né, e de encaminhamento para que a gente possa ampliar os discursos e não diminuir eles. Então a gente ter uma única forma de ver é terrível. Então a gente ter uma variedade de discursos é importante. Né? Para além dessa ideia, né, do certo, do errado, do bem e do mal, não é uma polaridade assim, né? Então é muito complicado quando a gente estabelece as coisas desse tipo, né? Eu tô do lado do bem, você tá do lado do mal. A gente sempre então, dualiza, né? Dualiza. Então isso é terrível, porque não é tão simples. Um mundo que é super híbrido, cheio de... Claro. A vida ela é muito mais complexa do que um lado contra o outro, né? Então a gente estabelecer as coisas nesse nível é sempre complicado. Então assim, se dá o direito de ouvir, e ouvir de verdade, né? E tentar entender o lugar do outro, já seria muito importante para a gente sair dessa briga desse tipo, né? Então, assim, o problema não é a gente discordar, o problema não é a gente ter posicionamentos ideológicos diferentes, o problema não é a gente defender ou não defender o governo, defender ou não defender tal personalidade política, não é isso. Mas é a gente conseguir entender isso para um nível além de a minha opinião contra a sua. Né? O que eu acredito contra o que você acredita. Se a gente chega no ponto da fé, da crença, aí não adianta mais, não é para esse lado, né? É o que você tem, é valorizar a experiência do outro. De repente aquela pessoa viveu e ela sente coisas na vida dela que você não tem, você não está experienciando. Ela vive na pele, na existência dela, situações que você nunca vai passar. Então eu nunca vou poder dizer o que é ser uma mulher que anda na rua sozinha à noite e sente medo de ser violentada. Eu homem, não vou saber o que é isso. Sim. Então eu não posso falar sobre isso como se eu tivesse a compreensão do que é. Então eu tenho que saber ouvir as mulheres que vão falar sobre isso e considerar como de fato essencial essa fala delas, que é uma fala que eu nunca vou... Ainda que eu diga assim, tá, mas eu vou me colocar no lugar de uma mulher que está andando na rua à noite e sente medo de ser violentada. Eu nunca vou saber de verdade o que é. Eu nunca vou saber de verdade. Então a fala de verdade, digamos assim, sobre isso nunca vai ser minha. Eu nunca vou ter autonomia o suficiente para falar sobre isso. Mas eu posso ter a compreensão e eu posso ter... de certa maneira, a possibilidade de considerar de onde vem o discurso que é possível. E esse discurso possível não é meu. Então esse seria o ponto, eu acho, chave aí da discussão, né? Não é desautorizar a fala do outro, mas é entender quando a fala do outro é necessária, já que você não tem possibilidade de entender, de compreender, de vivenciar aquelas questões. Então, né, vamos deixar de ser... desesperados e intolerantes, vamos dar espaço para que o outro também possa oxigenar as ideias dele, colocar para fora, até porque se a gente acha que o outro não tem tanto conhecimento, ele só vai adquirir esse conhecimento exercitando, né? Então ele precisa desse espaço, ele precisa estar em contato com informações novas, com pontos de vista diferentes, para despertar nele a curiosidade, para ele pesquisar e daí descobrir se ele concorda ou não, se ele, nossa, eu precisava voltar atrás, olha, falei o que não devia aqui, né? Se a gente não fomentar esse espaço, nada vai acontecer. Então, para isso, acho que é necessário da pessoa que tem um pouco mais de informação, talvez, né? Sensibilidade para, abaixar o volumezinho quando o outro falar uma besteira, sabe? E tentar dar uma controlada, assim, para aquele áudio não estourar e não enfervecer, sabe? Não fervilhar o ânimo e conseguir dar a volta por cima. Falar, olha... sua posição por aqui tá equivocada, por isso, não concordo por isso. E vamos lembrar que um discurso ele é cheio de palavras, né? Um texto é cheio de palavras, você não precisa concordar com o texto do começo ao fim, nem com o discurso do outro do começo ao fim, nem com a vida, a postura da pessoa. A pessoa, você pode adorar a pessoa, mas ela cometeu uma atitude que você não gostou. Então, aquela atitude você não gostou, você não precisa odiar a pessoa por isso, né? E também não precisa tomar um discurso todo para si, se você não concorda com tudo, nem odiá-lo por inteiro se você discordou de algumas coisas, né?
É isso. Obrigada, Marcos. Valeu, Nicole. Obrigadão. A gente tem mais conversas. Eu vou deixar um espaço para vocês no Twitter, para vocês mandarem perguntas, mandarem questões, sugestões de outros temas que a gente possa debater. O Marcos já aceitou participar de outras conversas sobre outros temas interessantes. A gente vai ter muita coisa, né, Marcos, para falar. Tomara. Olha só. Então tá, gente. Obrigada, até mais. Não deixe de passar nas nossas redes sociais para dar uma conferidinha e dar uma olhada lá no livro do Marcos, tá? Até mais. Tchau, tchau.